Fala, rapaziada! Trouxe aqui a continuação do Goblin que fica mais forte quando faz um filho. Se você gosta dessa obra, deixa seu like e um ripar para que eu possa trazer mais partes. Não esquece de comentar também. Essa mulher aí estava sendo atacada por vários goblins doidos para acasalar, mas esse cara que renasceu como um goblin chegou para proteger a mulher. Os outros goblins foram para cima dele, mas quando ele puxou a peixeira e derrubou um goblin, os outros saíram correndo na hora. A mulher vai agradecer ele e avisa para tomar cuidado. Esse Goblin é, na verdade, um humano que foi atropelado por um caminhão e apareceu nesse mundo junto com um sistema que só mostra os status dele. Esse novo mundo em que ele renasceu foi criado por um deus e é cheio de criaturas mágicas, onde os humanos já conquistaram seu espaço. Já os Goblins são vistos como os seres mais desprezíveis, porque quando um Goblin acasala com outra espécie, ele fica cada vez mais forte, o que faz eles disputarem outras espécies entre si. De repente, um Goblin aparece correndo dizendo que os humanos chegaram e que quer acasalar com a mulher para ficar mais forte. Mas o Goblin humano passa a peixeira nele com facilidade. Ele e a mulher então correm atrás dos humanos em busca de salvação. A mulher reconhece o líder da guilda e vai correndo até ele, mas o homem acerta um golpe nela sem hesitar. Ele diz que ela já está contaminada pelos Goblins e que provavelmente vai ter um filho híbrido. A mulher tenta explicar que um Goblin protegeu ela, mas ele não acredita e prepara outro ataque. O Goblin humano puxa a peixeira e parte para cima do líder para defender a mulher, mas uma luz intensa envolve o Goblin e uma voz manda o homem parar. É a Santa, que aparece dizendo que esse Goblin é diferente. Ela pergunta à mulher se é verdade que ele a salvou, e a mulher confirma que ele a defendeu de outros Goblins e ainda a alimentou. A Santa conversa um pouco com o Goblin e decide levá-lo para a cidade. Porém, enquanto todos estão sendo levados para fora da caverna, a mulher que estava sendo salva recebe um golpe na barriga. O semblante da Santa muda na hora, e agora a situação desse Goblin ficou realmente feia. Esse começo aqui já é absurdo. Uma mulher tem um Goblin crucificado na parede da sala. Ela é vista como uma santa pelo povo, mas na real manipula todo mundo para odiar Goblins. Só que tem um detalhe bizarro. O Goblin crucificado não é um monstro comum. É um humano que renasceu nesse mundo de fantasia. Na vida passada, ele salvou uma garota que tinha sido sequestrada por Goblins. Só que quando o Exército Santo invadiu o covil, a missão foi um desastre total. A garota morreu no ataque e ele foi capturado vivo. Em vez de ser executado, virou cobaia de experimentos insanos. Depois de tanta tortura científica, ele finalmente vai de F, e é aí que o sistema é ativado. O sistema pergunta se ele quer voltar no tempo, pro momento da invasão. Sem pensar duas vezes, ele aceita, com um único objetivo: se vingar de todos os humanos. Só que o retorno não é simples. O sistema funciona como um jogo. Ele consegue ver possíveis futuros e escolher ações que rendem pontos. 3 opções aparecem, e ele escolhe avisar os Goblins sobre a invasão e lutar ao lado deles, mesmo sabendo que isso leva a uma morte quase certa. A recompensa, 10 pontos. Com essa mixaria, ele abre a loja do sistema e só consegue comprar uma adaga básica. Nada impressionante, mas é o que tem. Em seguida, ele pergunta sobre a garota que salvou na outra vida. O sistema revela que a linha do tempo mudou. Dessa vez, ela nunca foi sequestrada e vive em paz na vila. Sem querer, ele já cumpriu a missão de protegê-la. Focado em sobreviver, ele procura uma rota de fuga e encontra guardas bloqueando as saídas. Escondido, escuta a ordem cruel: matar qualquer um que apareça, até as garotas resgatadas, porque podem estar infectadas com filhos de Goblins. É aí que ele tem uma ideia arriscada. Imitando a voz de uma garota em pânico, ele grita por ajuda. Os guardas, achando que é uma sobrevivente, escondem a faca e a chamam para fora da caverna. No instante em que um deles se aproxima, o Goblin avança com a adaga e ataca, declarando que vai exterminar todos os humanos. Goblin conseguiu escapar da caverna, onde o exército estava exterminando todos os Goblins. Ele enganou os soldados imitando uma voz feminina e foi derrotando um por um. O último que sobrou implorou pela vida, dizendo que tinha família esperando em casa, sendo que minutos antes ele mesmo estava falando para matar qualquer um que saísse da caverna. O cara só estava tentando distrair o Goblin para atacar de surpresa
surpresa, mas o Goblin inteligente não caiu no truque e derrubou o guarda com um único golpe. Depois disso, ele pegou as roupas do homem e fugiu para a floresta, jurando que um dia iria derrotar essa santa maligna. Enquanto se escondia, ele ouviu passos e achou que o exército tinha encontrado ele. Quando foi atacar, percebeu que era, na verdade, uma Goblin fêmea. Como os Goblins são uma espécie composta só por machos, eles precisam acasalar com outras espécies para ter descendentes. Ao ver os status dela, o Goblin descobre que quem acasalar com essa Goblin fêmea pode virar praticamente o deus dos Goblins, além de ganhar um buff absurdo. Na hora, ele até pensa em resolver isso ali mesmo, mas fica em dúvida se os guardas ainda estão na cola dele. A Goblin fêmea diz que estão esperando ela no vilarejo para levar água. O Goblin inteligente garante que não vai fazer mal a ela e pergunta se existe mesmo um vilarejo Goblin por perto. Ela fica surpresa por encontrar outro Goblin que fala normalmente e decide levar ele até lá. Quando chegam ao vilarejo, os Goblins ficam furiosos ao ver um estranho, ainda mais vestindo roupas humanas. O Goblin inteligente pede para falar com o líder, o que só deixa os outros mais irritados, já prontos para atacar. A Goblin fêmea entra na frente e diz que ele não veio causar problemas. Nesse momento, o líder dos Goblins aparece. Ele é nível 25, um sacerdote com o título nada sutil de Máquina de Fazer Bebê, o que já entrega que o sujeito é forte. E, sinceramente, fica até a dúvida de como ninguém ainda tentou acasalar com a Goblin fêmea com um título desses circulando por aí. O líder dos Goblins mandou apagar o Jace na hora. O Jace, que não é bobo, puxou a faca e disse que conseguia fazer armas para os Goblins. O líder ficou interessado e perguntou que tipo de armas ele sabia fabricar. O Jace respondeu que conseguia fazer armas simples, desde que tivesse minério. Então o líder deu 3 dias para ele encontrar minérios. Se falhasse, ele e a Goblin fêmea iam de Vasco. Enquanto isso, os Goblins machos continuavam batendo na Gabi, que é a Goblin fêmea. O Jace mandou eles pararem com aquilo e irem procurar minério, ou ele ia fazer picadinho de todo mundo. Depois disso, ele foi até a Gabi e mandou ela parar de chorar. O Jace consegue ver os status de todo mundo. Ele já tinha visto que se um Goblin procriasse com a Gabi, viraria o Deus Goblin. Então ele perguntou se ela queria viver junto com ele. Admitiu que ainda era fraco demais para proteger os dois, mas que existia um jeito de ficar mais forte. Disse que se eles procriassem, o poder dele aumentaria muito. A Gabi aceitou e os dois se beijaram ali mesmo. Depois de um tempo, uma notificação apareceu para o Jace, dizendo que eles teriam 7 filhotes e que os atributos dele tinham aumentado. Ele falou para Gabi que, a partir de agora, os dois viveriam juntos e que ele iria protegê-la. De repente, um Goblin apareceu correndo com um minério na mão, com um lobo logo atrás dele. O Jace percebeu que o Goblin realmente tinha conseguido minério e partiu para cima do lobo sem pensar 2 vezes. Para surpresa de todo mundo, ele derrotou a criatura com um único golpe. Em seguida, pediu o minério para o Goblin e mandou ele procurar mais, prometendo que faria armas para todos no vilarejo. O líder dos Goblins era um Goblin velho que mandou o Jace, um Goblin inteligente, fabricar lanças com pontas de ferro para ele. Em troca, prometeu deixar o Jace viver no vilarejo em paz. Só que quando o Jace terminou de fazer todas as lanças, o velhote tentou envenenar ele. O líder então pegou a namorada do Jace e disse que descobriu que ele estava tramando algo pelas costas dele e que descontaria tudo nela. O que ele não sabia é que o Jace já esperava a traição. Sem pensar 2 vezes, o Jace puxou a adaga e decepou a mão do líder. Mesmo ferido, o Goblin velho ainda tentou atacar, gritando que ia eliminar o Jace, mas a diferença de força já era grande demais. O Jace derrotou ele com facilidade. Depois disso, o Jace anunciou aos Goblins que agora era o novo líder e que eles lutariam contra os humanos, invadiriam o território dos elfos e procriariam com as elfas. Ao ouvir isso, os Goblins começaram a vibrar e a gritar o nome dele. Em seguida, avançaram sobre o corpo do antigo líder e não deixaram sobrar nem migalha. Reciclagem Goblin em ação. Escondida nos arbustos, uma elfa assistia a tudo. Ela era a princesa dos elfos e correu para avisar a rainha. Só que quando entrou no quarto, a mãe estava num momento, digamos, inconveniente. Mesmo assim, a rainha perguntou o que estava acontecendo. A princesa contou que um monstro poderoso tinha sido morto pelos Goblins e que um novo líder havia surgido. A rainha respondeu com desprezo, dizendo que Goblins eram fracos e nojentos e ordenou que a filha levasse alguns soldados para eliminá-los, mas que deixasse alguns vivos, pois ainda poderiam ser
ser úteis. Enquanto isso, os Goblins já preparavam o plano de ataque. Eles tinham até a planta do território élfico e saíram pela floresta caçando monstros mágicos para ficar mais fortes. Após várias batalhas, os Goblins chegaram ao nível 18, com poder de combate em 250, superando os elfos, que estavam em 200. O Jace, então, consultou o sistema para saber se a invasão daria certo. A resposta foi péssima. Os elfos estavam armando uma emboscada, e os Goblins seriam eliminados, com o Jace servindo de exemplo. Usando seus sentidos apurados, o Jace localizou os elfos que estavam espionando o grupo. Eles tentaram fugir para avisar a rainha sobre o ataque, mas foram capturados antes de conseguir escapar. Sem hesitar, o Jace ordenou que os Goblins levassem os prisioneiros de volta para o vilarejo. A princesa dos elfos foi capturada pelos Goblins, e o Jace, que agora é o líder deles, pergunta por que a rainha dos elfos sempre deixa alguns Goblins vivos. A princesa tenta ganhar tempo e diz que a rainha teria piedade deles se a soltassem. O Jace solta uma risadinha e responde que não é misericórdia coisa nenhuma. Ele diz que vai invadir o território dos elfos para provar isso, e ainda avisa que a princesa vai acabar tendo muitos filhos com ele. Zero tato, 100% ameaça. Corta a cena para a rainha dos elfos se divertindo com alguns empregados. A galera já tá exausta, quase pedindo arrego, mas a rainha reclama que devia ter pego mais corações de Goblin. Nisso, um empregado chega avisando que a princesa ainda não voltou da caçada e sugere ir atrás dela. De quebra, eles poderiam caçar mais Goblins para fortalecer as guerreiras. A rainha autoriza na hora, dizendo que os estoques de corações já estão acabando. De repente, uma voz sai das sombras dizendo que agora tudo faz sentido. Antes que alguém reaja, uma flecha corta o ar e derruba os elfos, deixando só a rainha de pé. Ela puxa a espada e parte para cima do Jace, mas ele desvia com facilidade, quase entediado. Então revela que a princesa está sob custódia dele e que, em breve, eles vão virar uma grande família. A provocação acerta em cheio. O Jace explica que precisa aumentar o número de guerreiros Goblins e que a rainha vai ajudar nisso querendo ou não. Em seguida, ordena que seus Goblins ataquem os elfos lá embaixo, dizendo que aquilo é só a devolução de tudo que os elfos sempre fizeram com o povo dele. A rainha, vendo o massacre começar, entra em desespero e implora para ele não machucar suas filhas. Sem muita escolha, ela diz que vai cooperar, nem que seja para ganhar tempo, prometendo ajudar o Jace a conseguir o que quer. As elfas começaram finalmente a dar à luz aos filhos dos Goblins. Depois que a rainha dos elfos foi capturada, a princesa perguntou o que elas fariam dali em diante. A rainha, com a voz pesada, disse que só havia uma opção: procriar com os Goblins. Eles tinham deixado vivas apenas as mulheres e as crianças para garantir a continuidade da raça. O único pedido que ela fez ao Jace foi poder criar os próprios filhos. Ele percebeu que a Gabi não daria conta de cuidar de tantas crianças sozinha e aceitou. 2 semanas depois, os Goblins começaram a nascer, mas muitas elfas rejeitavam a ideia de cuidar dos bebês. Quando a princesa entrou em trabalho de parto, entrou em pânico. Era a primeira vez dela e a situação saiu do controle rapidinho. O Jace foi ajudar. Ela recusou no começo, orgulhosa, mas ele ignorou a teimosia. Afinal, o filho também era dele. No fim, a criança nasceu saudável. Só que alguns Goblins já tentavam forçar novas procriações com mulheres que tinham acabado de dar à luz. O Jace resolveu isso na base da peixeira e deixou bem claro: quem desobedecesse e não respeitasse o período de recuperação seria eliminado. A rainha dos elfos, surpresa, admitiu que ele era bem diferente dos outros Goblins. Mais tarde, o Jace consultou o sistema para prever o resultado de um ataque contra os humanos, especialmente contra o líder da guilda. A resposta veio fria. Ele até venceria o líder, mas seria morto pela Santa da Espada. Depois disso, a guilda abandonaria a cidade para sempre. Ou seja, ele estava preso num dilema cruel: atacar agora e morrer, ou esperar ficar mais forte e perder o rastro dos inimigos. Decidido a agir, ele foi até a Gabi e disse que iria à cidade humana. A rainha dos elfos tentou impedir, avisando que aquilo era praticamente uma sentença de morte. Mesmo assim, ofereceu a ele uma habilidade de furtividade para aumentar suas chances. Quando o Jace perguntou por que ela se importava tanto, a resposta veio direta: se ele morresse, ela temia o que os outros Goblins fariam com ela e com as demais elfas. Hordas gigantes de dragões começaram a invadir a cidade, e ela responde com um disparo tão absurdo que derruba um dragão no ar como se fosse nada. Sem perder tempo,
ela grita para os guardas manterem a posição. Isso devolve a coragem para os soldados por uns 5 segundos, porque aí a mãe dos dragões surge diante da muralha gigantesca. O bicho abre a boca e carrega um raio de calor direto na direção da cidade. Todo mundo já achando que ia virar churrasquinho, quando a Santa invoca sua espada suprema e ergue uma barreira colossal que segura o ataque sem nem trincar. Logo em seguida, ela parte para a ofensiva, atravessando o céu e derrubando vários dragões menores, chegando até a ferir a asa da criatura colossal. Escondido, o Jace observa tudo com calma. Ele analisa os níveis. O dragão é nível 79, cheio de vida. A Santa é nível 80 e ainda mais forte. Para ele, aquilo é o cenário perfeito. Enquanto os dois titãs se enfrentam, ele reúne uma horda inteira de goblins e dá a ordem: invadir a cidade e acabar com tudo. O alvo dele, Rondell, está ocupado lutando contra dragões menores e já está no limite. De repente, ele e os soldados veem goblins correndo atrás de uma mulher. Rondell chama a Santa da Guilda para lidar com isso, enquanto os outros mantêm a defesa contra os dragões. Só que era armadilha. Goblins escondidos num bueiro saltam no momento exato em que Rondell e a Santa passam. A Santa é capturada numa rede e Rondell acaba ferido. Quando reforços chegam para ajudar, Jace aparece por trás e derruba os guardas sem dificuldade nenhuma. Em seguida, ele ordena que parte dos goblins avance até a muralha para destruir as bestas de guerra que estavam abatendo os dragões. Lá no alto, a Santa da Espada escuta os gritos dos companheiros e entende na hora: os goblins invadiram. O problema é que ela está presa numa batalha mortal contra a mãe dos dragões. E se recuar agora, a cidade inteira pode ser reduzida a cinzas. A mãe dos dragões estava lutando contra a Santa da Espada. Só que mesmo sendo colossal, ela não era forte o suficiente para derrotá-la. Aproveitando o caos da invasão dos goblins na cidade, a mãe dos dragões recuou, dizendo que voltaria quando estivesse recuperada. A Santa da Espada correu para verificar se Rondell já tinha derrotado todos os goblins. Mas ao chegar, recebeu a notícia: Rondell e a Santa da Guilda haviam sido capturados. Nem ela acreditava que seu discípulo tinha sido derrotado por goblins, criaturas que todos consideravam fracas. Ela queria partir imediatamente para a floresta e exterminar cada goblin que encontrasse. Mas a cidade estava em pânico, com medo de um novo ataque dos dragões ou de outra investida dos goblins. Como o dever vinha antes de vingança, ela decidiu permanecer. Proteger os fiéis era sua prioridade. Corta a cena para a aldeia dos goblins. Eles chegam carregando os prisioneiros. O Jace aparece e diz que vai fazer algumas perguntas. Ele encara Rondell e avisa que se não responder direito, vai perder partes do corpo. A primeira pergunta vem direta: por que ele gosta de torturar goblins? Rondell demora a responder. Tempo demais. Jace passa a faca e arranca a orelha dele sem hesitar. O cavaleiro grita, mas ainda tenta manter a pose, dizendo que elimina criaturas mágicas como goblins para proteger os humanos. Jace rebate na hora. Diz que até poderia acreditar nisso, se eles não usassem essas caçadas para subir o rank da guilda. Lembra que já mataram humanos em missões só para cumprir objetivos. Nesse momento, Rondell e a Santa da Guilda entram em choque. Como aquele goblin sabia tanto? Jace então deixa claro: ele não finge ser bom, não usa discurso bonito, ele é mau, e não esconde isso atrás de bandeiras ou títulos sagrados. Em seguida, ele segura a Santa pelo braço e anuncia que vai deixar os goblins brincarem com ela, obrigando Rondell a assistir. O clima na aldeia pesa na hora, e o silêncio que se instala é pior do que qualquer grito. A Santa da Guilda tá presa pior que um animal numa jaula. O líder da guilda ainda tenta animar ela, dizendo que os companheiros vão resgatar os dois, mas ela responde que está tudo bem, mesmo com aquele olhar de quem já desistiu da própria sorte. As elfas observam de longe e comentam que o Jace parece odiar humanos de um jeito diferente. Elas continuam prisioneiras, mas pelo menos recebem comida. A Gabi chega e diz que já ouviu Jace falando sobre vingança contra os humanos. A rainha dos elfos concorda que ele não é como os outros goblins. Depois faz uma carinha suspeita e comenta meio casualmente que ele também é muito eficiente em fazer filhos e que talvez já esteja na hora de mais um. Prioridades curiosas, diga-se de passagem. Enquanto isso, os goblins da segunda geração voltam da caçada bem antes do esperado. Jace analisa os status deles e se surpreende, nível 35, quase alcançando a força dele
ele em pouquíssimo tempo. Ele pergunta o que aconteceu. Um deles responde que quase não há mais bestas mágicas na floresta comum, então avançaram até a floresta do oeste. Lá, encontraram uma tribo de goblins grandes atacando vários animais. Quando perguntados sobre qual tribo era, a resposta vem: tribo de sangue. Jace decide na hora que vão invadir essa tribo e misturar linhagens com os goblins grandes, criando uma nova geração ainda mais forte o suficiente para enfrentar o exército humano. O líder da guilda humana, que ainda está preso, escuta isso e ri, dizendo que eles jamais conseguirão derrotar a tribo de sangue. Jace quase tinha esquecido que ele estava ali, dá um sorriso torto e manda os goblins brincarem com ele também. E ali não tem distinção. Os goblins não perdoam ninguém. Mais tarde, durante um banquete, Jace anuncia que, além de invadir a tribo de sangue, eles precisam de um nome novo. A partir de agora, serão o Clã Bruto. Gabi alerta que enfrentar goblins grandes é perigoso demais. Jace responde que tem uma carta na manga. A cena corta brevemente para a Santa na jaula, ouvindo ao longe os sons da aldeia. Depois, Jace vai sozinho espionar a tribo de sangue. Escondido, observa o líder deles e abre os status. O Goblin é nível 50, com força de combate 900, um monstro completo. E pela primeira vez em muito tempo, até Jace percebe que talvez tenha mordido algo maior do que consegue mastigar. Jace passa um bom tempo refletindo sobre como conseguiria capturar o Goblin gigante sem precisar simplesmente mandar ele de F. Ele sabe que derrotá-lo seria fácil demais, mas o que ele realmente quer é capturá-lo vivo. Enquanto pensa em uma solução, uma lembrança surge em sua mente. No passado, a Santa conseguiu aprisioná-lo utilizando uma jaula feita inteiramente de luz sagrada. Aquela magia foi poderosa o suficiente para contê-lo. Então ele percebe que essa pode ser a resposta que estava procurando. Sem perder tempo, Jace retorna ao vilarejo em busca da Santa. Ao chegar, pede a um dos goblins que traga uma bacia com água quente. O goblin, um pouco apreensivo, informa que a Santa está quase morta, completamente debilitada. Mesmo assim, Jace decide ir até ela. Ao se aproximar, ele pega o pano mergulhado na água quente e começa a passá-lo suavemente sobre a pele dela, limpando toda a sujeira acumulada. A sensação do pano quente deslizando por seu corpo é reconfortante, quase acolhedora. A Santa, ainda fraca, começa a se perguntar quem estaria fazendo aquilo por ela. Quando finalmente abre os olhos e percebe que é Jace, entra em completo desespero. Ela começa a surtar, gritando para que ele se afaste. Em meio aos gritos, implora para que ele a mande logo para o Vasco, dizendo que quer pagar pelos pecados que cometeu. Sua voz ecoa carregada de culpa e arrependimento. Diante daquele colapso, Jace perde a paciência e dá um tapa em seu rosto. Não com intenção de machucá-la gravemente, mas para fazê-la voltar à realidade. Em seguida, ele a envolve em um abraço apertado e firme, dizendo para que ela fique tranquila, pois o castigo dela já acabou. A Santa fica em choque, encarando-o, sem conseguir acreditar no que acabou de ouvir. No entanto, há uma condição. Jace diz que ela precisa fazer uma escolha de fé. Confusa, ela pergunta o que ele quer dizer com isso. Então ele explica de forma direta, ela terá que escolher entre o Deus em quem sempre acreditou ou escolher ele. Aquelas palavras quebram completamente a Santa. Sua resistência desaparece. Ela abaixa a cabeça, solta um pequeno som quase como um latido tímido e, em um gesto de submissão, segura a mão de Jace e começa a lambê-la. Jace observa a cena e afirma que ela fez uma boa escolha. Agora, segundo ele, ela é sua cadelinha e fará tudo o que ele mandar. A Santa, completamente rendida, chama-o de mestre e declara que irá obedecê-lo de agora em diante. Logo depois, Jace a pega no colo e a leva até um poço cheio de água quente. Ele remove as roupas dela e a coloca dentro do poço, começando a limpá-la cuidadosamente, dando-lhe um banho completo para remover toda a sujeira e os vestígios de sofrimento. A Santa comenta que aquilo é muito bom e reafirma que seguirá Jace até o fim do mundo como sua cachorrinha. Aproveitando o momento, Jace diz que precisa de um favor. Ele quer aprender a magia da jaula sagrada que ela usou no passado. No início, ela não entende muito bem, mas logo pega o Grimório, o livro onde ficam registradas as magias dos sacerdotes. Concentrando-se, começa a entoar uma magia sagrada, e então uma jaula de luz surge diante deles. Ela pergunta se era exatamente isso que ele queria, e Jace confirma que sim. Depois disso, os dois caminham de volta
volta pelo vilarejo e passam em frente à gaiola onde estão os prisioneiros. O líder da guilda, ao ver a Santa, implora para que ela mate o Goblin rapidamente e o cure, para que possam escapar dali. Porém, Jace intervém e declara que a Santa agora está do lado dos Goblins. A Santa, agindo de forma obediente, afirma que Jace é seu mestre. O líder da guilda começa a perder o controle, praticamente coringando, dizendo que não é possível que a filha do sacerdote tenha se aliado aos Goblins. Ele acusa Jace, dizendo que se os Goblins forem completamente extintos, a culpa será dele. Também afirma que os Goblins foram criados apenas para serem caçados pelos humanos. Jace, no entanto, apenas agradece pela informação. A Santa é filha do sacerdote. Essa revelação pode ser útil no futuro, mas no momento ele tem algo muito mais importante para fazer. Ele decidiu que vai invadir o território da tribo de sangue. O Goblin líder da tribo de sangue está reunido diante de seus soldados, fazendo um discurso inflamado para motivá-los a invadir o território de Jace. Com voz imponente, ele declara que tomará tudo o que pertence ao inimigo, especialmente as elfas e as humanas que estão sob a proteção da outra tribo. Ele afirma que irá capturá-las para si, tratando-as como troféus de guerra e símbolos de poder. De repente, a cena é interrompida por um Goblin que surge correndo e gritando, avisando que há um Goblin invasor querendo falar diretamente com o líder. Esse invasor é Jace. O líder da tribo de sangue franze o senho, claramente irritado, e questiona o que um Goblin de baixo nível poderia querer com ele. Sem demonstrar medo, Jace responde que veio ali para propor um acordo. Ele se apresenta como o líder da tribo Bruto e afirma que pretende levar o chefe da tribo de sangue com ele. Quanto ao restante dos membros da tribo, eles terão apenas duas opções: juntar-se a ele ou morrer. O grandalhão observa Jace com desdém e pergunta se ele é algum tipo de Goblin mutante. Jace responde com calma que não é mutante, apenas um pouco mais inteligente que os outros. O líder da tribo de sangue, então, pergunta ao pajé se aquele é realmente o líder da tribo que mantém elfas e humanas sob sua proteção. O pajé confirma. Jace, analisando o porte físico do grandalhão, comenta que ele possui bons genes e que justamente por isso deve ir com ele. Tomado pela fúria, o líder da tribo de sangue agarra Jace pela cabeça e ameaça esmagá-lo ali mesmo. Ele declara que irá matá-lo e, em seguida, invadirá sua tribo para tomar as elfas e as humanas que ele mantém sob seu domínio. Ao redor, os outros Goblins começam a gritar, incentivando o grandalhão a esmagar a cabeça de Jace. Mas Jace já está sem paciência. Ele afirma que, se não precisasse capturar o grandão vivo, ele já estaria morto há muito tempo. Num movimento rápido, puxa sua peixeira e corta a mão do líder como se estivesse fatiando manteiga. O gigante cai no chão, urrando e se contorcendo de dor, enquanto segura o braço mutilado. Os Goblins da tribo de sangue começam a gritar para matar Jace imediatamente. Porém, ele apenas levanta a mão como se estivesse dando um sinal. É o chamado para a cavalaria. Subitamente, um dos Goblins da tribo inimiga é atingido por uma peixeirada nas costas, sem sequer perceber de onde veio o ataque. Confuso e desesperado, ele questiona como aquilo é possível. A resposta está na vantagem genética da tribo Bruto. Graças aos genes das elfas, seus Goblins possuem a habilidade de ficar invisíveis e usar o passo silencioso. O campo de batalha se transforma em um verdadeiro caos. A pancadaria começa, mas os Goblins da tribo de sangue não conseguem reagir. Eles são atacados por inimigos que não conseguem enxergar, golpeados antes mesmo de entender o que está acontecendo. Em questão de instantes, a tribo começa a ser dizimada. O líder, ainda no chão com a mão arrancada, observa impotente enquanto seus guerreiros caem um após o outro. Ele percebe, tarde demais, que o número de inimigos é muito superior ao que imaginava. Também entende que a conversa anterior com Jace foi apenas uma distração estratégica para fazê-los baixar a guarda e permitir o ataque surpresa. Mesmo ferido, ele acredita que ainda pode derrotar Jace e parte para cima dele em um último ato de desespero. Ele desfere um soco poderoso, mirando diretamente em Jace. Porém, no exato momento em que o golpe está prestes a atingi-lo, Jace chama pela Santa. Ela imediatamente começa seu encantamento sagrado. Em um instante, uma jaula de luz desce do céu e aprisiona o gigante como se ele fosse um animal selvagem. O líder fica completamente indignado, dizendo que aquilo não é coisa de Goblin, e começa a xingar Jace de todas as formas possíveis. Jace apenas ignora os insultos e agradece à Santa, que permanece sentada ao lado dele, comportando-se como um cachorrinho obediente. Ele elogia seu
desempenho, dizendo que ela fez um ótimo trabalho e promete que, quando chegarem em casa, dará um presentinho para ela. Por fim, Jace se aproxima do Goblin gigante preso na jaula sagrada e afirma que ele dará ótimas crias para sua tribo, deixando claro que seus planos vão muito além daquela simples batalha. A cena muda novamente para o vilarejo de Jace. Logo de início, vemos o Goblin herói preso a uma enorme pedra completamente acorrentado. Mesmo imobilizado, ainda é possível perceber sua força e resistência. Jace comenta que foi extremamente difícil contê-lo, mas agora ele não será mais um problema. Enquanto fala, limpa calmamente sua adaga, como se tudo aquilo fosse apenas mais uma tarefa concluída. Fica claro que o Goblin herói foi adestrado na base da porrada. Não houve conversa, nem negociação, apenas força bruta até que ele fosse completamente dominado. Rondell observa a cena em choque absoluto. Ele não consegue compreender como Jace foi capaz de derrotar um Goblin herói, uma criatura com atributos muito acima do normal. Jace, agindo com naturalidade, dá instruções para Gabi. Ele diz que ela não deve mais fazer trabalhos pesados e que, a partir de agora, ficará apenas na supervisão. Em seguida, entrega a Santa aos cuidados dela e pede que cuide bem dela. No entanto, a Santa ainda demonstra desespero no olhar. Mesmo tendo se submetido a Jace, ela continua com medo dos outros Goblins ao redor. Sem perder tempo, Jace vai até a Rainha das Elfas e pede que ela dê um talento nele, pois irá se encontrar com um velho amigo. Segundo ele, será um encontro muito importante. A Rainha das Elfas aceita e diz que o deixará devidamente preparado para a ocasião. A cena então corta para uma praia isolada. Há vários bois mortos espalhados pela areia e Jace está ao lado deles. Ele comenta que a Ilha dos Dragões fica a cerca de 60 milhas de distância. Seu plano foi simples, porém arriscado: deixar os bois ali para atrair os dragões. O cheiro de sangue está impregnado no ar, e ele afirma que não deve demorar para um deles aparecer. Pouco tempo depois, um dragão surge nos céus e mergulha em direção à carne. Antes que a criatura perceba qualquer coisa, Jace já está escondido dentro de um dos bois mortos. Ele sabia que os dragões não caçam apenas para si mesmos, mas também para levar alimento de volta. Como esperado, o dragão agarra a carcaça e voa em direção à Ilha dos Dragões. Ao chegar, lança o boi, com Jace escondido dentro, de uma altura considerável. A carcaça despenca e cai na área onde os alimentos são deixados. Jace sai de dentro do boi e comenta que o plano funcionou perfeitamente. Agora tudo o que ele precisa fazer é encontrar a mãe dos dragões. No entanto, ele sente que não está sozinho. Atrás dele, um olho gigantesco o observa. A imponente mãe dos dragões revela que já o conhece do ataque a Brighton. Segundo ela, aquele ataque acabou beneficiando seus próprios planos. Ela então pergunta o que ele está fazendo ali e deixa claro que ele precisa ter uma ótima explicação se não quiser morrer naquele instante. Sem demonstrar medo, Jace afirma que veio propor um acordo. A mãe dos dragões questiona o que uma criatura tão pequena poderia oferecer a ela, mas decide ouvir, principalmente porque ele já a ajudou no passado. Jace explica que ambos têm um inimigo em comum. Ele diz que possui um plano para derrotar a Santa da Espada. A mãe dos dragões demonstra incredulidade. Como uma criatura tão fraca ousa ter a Santa da Espada como inimiga? Ainda assim, ela decide escutar. O plano de Jace é direto. Ela só precisa ordenar que seus dragões ataquem a cidade periodicamente, de tempos em tempos. No entanto, a mãe dos dragões questiona qual será o papel dele nisso, já que ele não pode enfrentar a Santa diretamente. Jace responde que não pretende enfrentá-la de frente. Ele sabe que precisa atacá-la onde mais dói. Após explicar toda a estratégia, a mãe dos dragões admite que gostou da ideia, principalmente porque não perderá nenhum membro de sua espécie no processo. Jace então pergunta se eles têm um acordo. Ela confirma que sim, há um acordo. Além disso, confessa que começou a gostar de Jace. Como prova disso, diz que lhe dará um presentinho. Jace percebe claramente que a mãe dos dragões está completamente interessada nele, praticamente pronta para cair na chapa. No entanto, é ela mesma quem admite que isso é impossível naquele momento. Afinal, seu tamanho colossal torna qualquer aproximação inviável
insuportável. Ainda assim, ela afirma que pode fazer outra coisa por ele. A cena corta então para o vilarejo bruto. Rondell está crucificado bem no centro da vila, exposto para que todos vejam sua humilhação. Enquanto sofre, ele pensa consigo mesmo, questionando por que o exército sagrado está demorando tanto para resgatá-lo. Se continuarem demorando, talvez ele nem sobreviva até lá. De repente, um rugido extremamente alto ecoa pelos céus. Rondell olha para cima e vê um dragão gigantesco sobrevoando a vila. O desespero toma conta dele imediatamente. Ele começa a gritar que não quer morrer e implora para que o soltem. Os goblins, ao perceberem a ameaça, entram em posição de batalha sem hesitar. A santa, confusa, questiona por que um dragão estaria ali e manda todos correrem. Porém, a rainha das elfas observa melhor e comenta que parece haver alguém montado na criatura. O dragão pousa bem no centro do vilarejo, levantando poeira e impondo respeito absoluto. E de fato, há alguém montado nele, Jace. Ele desce da criatura literalmente farmando 1000 de aura, exalando poder. Calmamente, acaricia o dragão e pede que ele espere ali. Gabi, incrédula, pergunta como ele conseguiu um dragão. Os outros goblins começam a vangloriar Jace, exaltando sua força e liderança. Enquanto isso, Rondell praticamente tranca o butico e chora baixinho, esperando que alguém o salve daquela situação humilhante. A cena então corta para a cidade de Brighton. O exército sagrado finalmente chega à cidade e todos se ajoelham reverenciando a Santa da Espada, que aparece imponente, farmando cerca de 500 de aura. Enquanto isso, Jace começa a completar várias missões do sistema. Seu plano é levar Gabi e a elfa para a floresta, com o objetivo de subir seus níveis rapidamente. Ele estabelece uma meta clara. Em um mês, quer que Gabi alcance o nível 60, a elfa o nível 45, e ele próprio chegue ao nível 50. Só assim acredita que terão chances reais contra o exército sagrado e a própria Santa da Espada. Jace, então, utiliza o sistema para fazer previsões estratégicas. 3 opções aparecem diante dele: permanecer na floresta até o dia do ataque do exército sagrado, focar na produção de mais goblins para fortalecer seu exército, avançar um mês no futuro e subir automaticamente para o nível 50. Sem hesitar, ele escolhe a terceira opção e começa a avançar no tempo. De repente, ele acorda assustado em sua própria cama. Confuso, comenta que foi extremamente estranho viajar no tempo e decide que não fará isso novamente. Em seguida, verifica seus status. Ele realmente subiu para o nível 50 e seus atributos aumentaram consideravelmente. No entanto, algo chama sua atenção. Seu nível de combate continua em 1000. Ele não entende o motivo. Antes que possa refletir mais, Gabi abre a porta desesperada, dizendo que vários goblins recém-nascidos nasceram mortos. Jace corre imediatamente para verificar a situação. A cena é caótica. Elfas estão caídas no chão, segurando bebês desfalecidos. Jace se pergunta por que aquilo está acontecendo, mas ninguém tem resposta. Nem mesmo a rainha das elfas consegue explicar. A única pessoa que parece se divertir com a situação é Rondell, que está morrendo de rir. Jace percebe e comenta que ele parece saber o motivo daquilo. Rondell então explica, ainda com um sorriso debochado, que quanto mais alto o nível de um goblin, mais difícil se torna para os bebês nascerem vivos. Ou seja, Jace não conseguirá um exército forte apenas por reprodução. Jace agradece pela explicação e comenta que ele deveria ter dito isso antes. Em seguida, fala para Crit que pode se divertir com Rondell, mas que tome cuidado para não matá-lo. Ele sai rindo, enquanto Rondell promete que um dia irá se vingar do protagonista. Jace fica refletindo sobre como fará para que goblins heróis nasçam dali em diante. O dragão que ele trouxe para a vila permanece observando tudo atentamente. De repente, a criatura começa a se esfregar nele de forma carinhosa. Jace então comenta que, quando um dragão entra no cio, ele pode se transformar em humano para facilitar as coisas. O dragão que ele trouxe é uma fêmea e começa a assumir forma humana diante dele. A transformação é completa. Agora, em forma humana, ela olha para Jace com uma expressão sapeca e provocante. Ele imediatamente entende. A mãe dos dragões fez isso de propósito, como uma forma de agradecimento pelo acordo. Sem hesitar, a dragão já transformada pula em cima de Jace e o encara como se fosse devorá-lo ali mesmo. Logo após esse acontecimento, o sistema ainda concede uma recompensa a Jace, indicando que até mesmo esse evento
fazia parte de sua evolução estratégica. Quando tudo finalmente termina, Jace mal consegue ficar em pé. Ele está completamente exausto, a ponto de não conseguir andar direito. Ofegante comenta que a dragão poderia simplesmente ter dado o sangue dela para fortalecê-lo, o que já seria mais do que suficiente. Mas não, ela claramente queria mesmo era cair na chapa. Para piorar a situação, a dragão já se levanta animada, querendo mais um round. Jace, ainda destruído fisicamente, a interrompe e diz que ela precisa terminar o serviço dela primeiro. Ele ordena que ela distribua o sangue dela para os outros goblins, fortalecendo toda a vila. Sem hesitar, ela se vira e sai correndo na direção dos goblins. Enquanto isso, Jace começa a correr na direção oposta. Os goblins, confusos, perguntam por que ele está correndo daquele jeito. Ele nem responde, apenas continua tentando preservar o que restou de suas energias. Mais tarde, no vilarejo, o clima é completamente diferente. Os goblins estão em festa, dançando ao redor da fogueira, comemorando e dizendo que agora estão super fortes. Jace observa tudo em silêncio e conclui que, só pelo fato de terem levado o dragão para a chapa, todos no vilarejo evoluíram para o rank de Goblin Herói, inclusive ele. No entanto, apesar da evolução coletiva, Jace percebe que seu próprio poder não aumentou tanto quanto esperava. Com um vilarejo inteiro formado apenas por goblins heróis, ele precisa se destacar ainda mais. Ele entende que precisa transmitir imponência e superioridade. É então que decide gastar seus pontos no sistema. Ele entra na loja e percebe que tem 180 pontos disponíveis para investir em itens. Começa a analisar as opções e encontra uma besta especial, capaz de absorver elementos da natureza e transformá-los em disparos poderosos. Ele imediatamente percebe a vantagem estratégica. É uma arma de longo alcance, perfeita para confrontos à distância. Depois, encontra uma habilidade que permite defender até 3 ataques de armas usando apenas as mãos nuas. Ele comenta que essa habilidade pode ser extremamente útil em uma futura luta contra a Santa da Espada. Sem hesitar, ele compra a besta, a habilidade defensiva, e ainda adquire uma terceira habilidade, cujo efeito não é revelado naquele momento. Com a besta em mãos, ele a observa com um sorriso satisfeito e comenta que deve ser muito bom usar aquela arma. Em seguida, diz que queria testá-la em alguém. Rondel, que estava por perto, imediatamente segura o butico, já prevendo o que estava por vir. E, infelizmente para ele, estava certo. Jace se levanta calmamente e caminha até Rondel para testar a nova arma. A cena então corta para a floresta encantada. É possível ouvir gritos de socorro ecoando entre as árvores. Porém, a perspectiva muda para um grupo de aventureiros. Uma mulher do grupo está fingindo estar em perigo para atrair monstros, enquanto outra comenta que aqueles inimigos fracos não têm a menor graça de enfrentar. Ela diz que preferia ter ficado na cidade ao lado da deusa da espada. O guerreiro do grupo responde que a santa está ocupada demais lidando com os ataques constantes dos dragões à cidade. Por isso, eles foram escolhidos para a missão de resgatar Rondel. Além da honra, irão ganhar uma boa recompensa em dinheiro. De repente, uma aranha gigante surge diante deles. Uma das garotas entra em pânico, dizendo que odeia aranhas. Porém, a arqueira do grupo dispara uma flecha certeira no rosto da criatura, abrindo um enorme rombo. Mesmo assim, o guerreiro alerta que ainda não acabou e que ninguém deve baixar a guarda. E ele estava certo. A aranha começa a se transformar diante dos olhos deles, assumindo a forma de um goblin herói. Os aventureiros imediatamente concluem que aquele deve ser o líder dos goblins responsáveis pelo sequestro de Rondel. Confiantes, dizem que basta derrotá-lo para ganhar todo o crédito por ter salvado Rondel da forma mais fácil possível. Mal sabem eles que aquele goblin herói não passa de um goblin comum do vilarejo de Jace, apenas mais um entre tantos que agora alcançaram o rank elevado. O líder do grupo de aventureiros manda todos se prepararem para o combate e ordena que a arqueira dê cobertura para ele. No entanto, antes que qualquer um tome uma atitude, o lanceiro do grupo se adianta e diz que quer enfrentar o monstro sozinho. Ele explica que o líder do grupo sempre acaba derrotando os goblins que aparecem pelo caminho e que ele já enfrentou goblins grandes antes, mas nunca teve a chance de derrotar um goblin herói. Para ele, aquela era a oportunidade perfeita de
provar seu valor. O líder pensa por um momento e então concorda. Ele diz que confia no lanceiro e que acredita que ele acabará com a luta rapidamente. Determinando a mostrar sua força, o lanceiro se prepara e começa a concentrar toda a sua energia em seu golpe mais poderoso. Seu objetivo é claro: derrotar o monstro com um único ataque. Então, ele arremessa sua lança com toda a força que possui, realmente acreditando que aquilo encerraria a batalha naquele instante. Mas o que acontece em seguida deixa todos completamente chocados. O Goblin simplesmente levanta uma mão e segura a lança no ar, sem demonstrar qualquer esforço. A cena faz o lanceiro praticamente trancar o butico de medo. Logo depois, o Goblin gira a lança nas mãos e se prepara para devolvê-la. Quando ele a arremessa de volta, a força do lançamento é tão absurda que chega a quebrar a barreira do som. Percebendo o perigo, o lanceiro grita imediatamente para que a maga prepare uma barreira defensiva. A maga cria a barreira mágica a tempo, mas todos ficam impressionados ao perceber que a barreira chega a rachar apenas com o impacto bruto da lança. Aquilo deixa claro o nível de força daquele Goblin. Mesmo assim, o grupo tenta manter a confiança. Eles dizem que o Goblin parece ter apenas força bruta e que, se trabalharem juntos, conseguirão derrotá-lo. Afinal, o monstro está sozinho. Mas essa confiança dura apenas alguns segundos. De repente, uma mão atravessa o abdômen da arqueira. O ataque foi tão rápido e silencioso que ela nem percebeu o Goblin se aproximando. No instante em que entende o que aconteceu, ela sabe que aquilo é game over para ela. Quando os aventureiros finalmente percebem a situação, já estão completamente cercados. Mesmo assim, tentam manter a calma e entram em formação defensiva. Porém, quando olham ao redor e veem a quantidade de Goblins ao redor deles, todos praticamente trancam o butico na mesma hora. Há Goblins de todas as classes cercando o grupo, apenas esperando o momento de acabar com eles. A batalha termina rapidamente. Depois de algum tempo, todos os humanos são derrotados. O Goblin, que pode se transformar em aranha, se aproxima de uma das mulheres derrotadas e comenta que pretende pegá-la como troféu para si. Nesse momento, Kriet intervém e diz que Jace deixou instruções claras. Todos os humanos devem ser levados vivos para o vilarejo. O Goblin Aranha então questiona por que eles ainda seguem Jace. Ele argumenta que agora eles estão muito mais fortes. Outros Goblins começam a concordar com ele. Eles dizem que poderiam se tornar os novos líderes do vilarejo e que Jace já faz parte do passado. Alguns chegam a afirmar que Kriet já é muito mais forte que Jace e que não há mais motivo para segui-lo. Kriet não responde imediatamente. Ele apenas pega sua espada e observa o reflexo de seu próprio rosto na lâmina em silêncio. Mais tarde, no vilarejo, os Goblins retornam comemorando a vitória contra os humanos. A festa por todos os lados, com comemorações e gritos de triunfo. Até mesmo a rainha das elfas observa a situação com preocupação e pergunta a Jace por quanto tempo ele ainda conseguirá manter o controle sobre os Goblins. Enquanto isso, o Goblin Aranha aparece segurando o líder do grupo de aventureiros. Ele declara que vai devorá-lo vivo como recompensa. Nesse momento, Jace aparece e diz que precisa daquele humano vivo para fazer algumas perguntas. Mas o Goblin Aranha responde com arrogância: se Jace quer aquele humano, então terá que dar algo em troca. Ele exige uma das esposas de Jace como pagamento. Jace encara aquilo com incredulidade e pergunta se ele ficou louco ao fazer uma exigência dessas para o líder do vilarejo. O Goblin Aranha responde dizendo que Kriet é muito mais forte do que Jace agora e que os Goblins não pretendem mais seguir Jace, mas sim Kriet. Sem perder a calma, Jace se vira para Kriet e diz que se ele derrotar o Goblin Aranha naquele momento, ele simplesmente esquecerá que tudo aquilo aconteceu. O Goblin Aranha ainda continua falando arrogâncias, mas Kriet não demonstra qualquer emoção. Com frieza absoluta, ele segura a cabeça do Goblin Aranha e aperta com tanta força que ela explode, esmagada apenas com força bruta. Jace observa a cena em silêncio, esperando para ver o que acontecerá em seguida. Kriet então começa a falar. Ele explica que, em sua busca por poder, começou a fazer várias perguntas a si mesmo. Diz que, diferente dos outros Goblins idiotas, sempre respeitou Jace, mas também admite que acredita no poder absoluto. Ele relembra que Jace derrotou o antigo líder da tribo e se tornou o líder atual. Por isso, agora ele quer fazer o mesmo. Kriet declara oficialmente que deseja desafiar Jace pela liderança do vilarejo. Ele revela seus números. Já está no nível 50 e possui 1.200 de poder de luta. Diante disso, Jace começa a liberar sua aura, deixando
deixando todo o seu poder escapar. Sua energia começa a estalar ao redor dele. Então ele encara Creed diretamente e pergunta, com um tom firme, se ele realmente tem certeza de que quer desafiá-lo, tendo apenas 1.200 de poder de luta. Alguns goblins começam a torcer abertamente para que Creed vença Jace. Ao perceber isso, Jace comenta com um tom frio que parece que Creed tem bastante gente torcendo por ele. Então ele decide resolver aquilo de forma direta. Jace anuncia que os goblins que estão do lado de Creed devem ir e ficar ao lado dele, enquanto aqueles que acreditam nele devem se posicionar ao seu lado. Em seguida, ele faz um aviso que deixa todos em silêncio. Os goblins que escolherem apoiar Creed, depois da luta, irão todos morrer. Enquanto isso, o líder do grupo de aventureiros humanos, que ainda está vivo e preso, observa toda a situação com atenção. Na cabeça dele, aquilo parece uma oportunidade perfeita para escapar. Ele pensa que, assim que Jace morrer, aproveitará a confusão para fugir dali o mais rápido possível. No final das contas, mais goblins se posicionam ao lado de Jace do que ao lado de Creed. Mesmo assim, Creed não demonstra a menor preocupação com isso. Ele não é como os outros goblins. Tudo o que ele busca é poder bruto. Sem perder tempo, Creed inicia o combate. Ele parte para cima de Jace com uma verdadeira chuva de golpes de espada. Os ataques são rápidos, pesados e implacáveis. No entanto, Jace passa os primeiros momentos apenas desviando, analisando o ritmo do oponente. O líder humano acompanha a luta como se estivesse narrando mentalmente tudo o que está acontecendo. Ele percebe que, além de ser extremamente forte, Creed também possui uma agilidade absurda para alguém do seu tamanho. Em determinado momento, Jace revela que está com a besta que comprou no sistema em mãos. Ele dispara alguns tiros contra Creed, mas o Goblin consegue desviar deles enquanto continua avançando. Creed então declara que Jace não conseguirá desviar do próximo ataque. Ao invés de evitar o disparo, ele decide avançar diretamente contra o ataque, surpreendendo completamente Jace com sua determinação. A estratégia funciona. Jace realmente fica impressionado com a força de vontade e a brutalidade de Creed. Creed se aproxima com imponência e prepara um golpe devastador a queima-roupa. Quando o golpe é desferido, uma explosão gigantesca acontece, tão poderosa que pode ser vista a centenas de metros de distância. O impacto é tão absurdo que deixa todos em choque. Rondell e o outro humano observam aquilo, completamente impressionados com o poder que aqueles goblins possuem. Até mesmo Gabi e a Rainha das Elfas não conseguem acreditar no que estão vendo. Quando a poeira baixa, todos descobrem algo ainda mais chocante. Jace segurou o ataque devastador de Creed apenas com as mãos nuas. Depois disso, Jace elogia a força de Creed e se despede dele calmamente. Em seguida, dispara com sua besta. Creed mal consegue reagir. Ele apenas observa o ataque vindo em sua direção. O golpe acerta em cheio. Creed cai completamente derrotado, perdendo os 2 olhos por causa do ataque de Jace. Mesmo ferido, ele mantém sua dignidade e diz para Jace terminar logo a luta. Jace demonstra respeito por aquele orgulho. Ele diz que gosta da atitude de Creed e que está satisfeito em ver que ele não perdeu sua honra. Enquanto isso, os goblins que haviam apoiado Creed começam a implorar desesperadamente para que Jace poupe suas vidas. Mas Jace já sabe que escória sem orgulho como aquela o trairia novamente sem pensar 2 vezes. Então ele toma uma decisão inesperada. Jace pede para a Santa curar completamente todos os ferimentos de Creed. Creed fica confuso sem entender o que está acontecendo. Então Jace explica. Ele vai deixar Creed viver, se ele prometer segui-lo a partir daquele momento. Por outro lado, os goblins que apoiaram a traição não terão a mesma sorte. Jace ordena que o próprio Creed execute todos eles. Creed aceita a proposta e declara que a partir daquele dia seguirá Jace com lealdade absoluta. Para os goblins que apoiaram Creed, resta apenas jogar no vasco. Depois da execução dos traidores, Jace ainda ordena que toda a tribo coma os corpos deles para absorver sua força e ficarem ainda mais poderosos. Em seguida, Jace se aproxima de Rondell e diz que ele foi realmente um idiota por acreditar que aqueles humanos conseguiriam salvá-lo. Rondell responde cheio de ódio, dizendo que a Santa da Espada é uma covarde e que todos os humanos são escória sem exceção. O líder humano, por sua vez,
admite que realmente subestimou Jace. No entanto, ele afirma que Jace não tem a menor chance contra a Santa da Espada. Ele explica que, assim que ela terminar de derrotar todos os dragões que estão atacando Brighton, ela virá pessoalmente acabar com Jace. Jace apenas sorri e responde que não é por acaso que os dragões estão atacando Brighton. Ele até agradece pela informação, pois isso confirma que seu plano está sendo executado perfeitamente. Ao ouvir isso, o líder humano entra em choque. Ele percebe que Jace manipulou toda a situação e que todos foram feitos de tolos. Sem esperança, ele pede apenas uma morte rápida, pois não quer ficar sofrendo como Rondell. Jace aceita o pedido, e ali mesmo ele coloca um fim na vida do homem. Corta a cena para a Santa da Espada, que estava dormindo tranquilamente até ser acordada às pressas por alguém completamente desesperado, chamando por ela de forma insistente. Ainda sonolenta, mas claramente irritada com a situação, ela pede para que o homem diga logo o que aconteceu e pare de ficar enrolando. Sem paciência para rodeios, ela pergunta diretamente se os soldados que foram enviados para salvar o Rondell ainda não voltaram. Preocupada com o silêncio prolongado da missão, a Santa da Espada decide ir pessoalmente verificar o que realmente está acontecendo. Ao chegar ao local, ela descobre uma notícia terrível. Apenas um único soldado conseguiu retornar da missão de resgate do Rondell. Esse sobrevivente é o soldado que utilizava uma lança durante a batalha. Ele explica, com muita dificuldade, que conseguiu fugir no momento em que os goblins apareceram e começaram a cercar todos os soldados. A Santa observa atentamente o estado do homem e percebe imediatamente que ele está gravemente ferido. Seus ferimentos são tão severos que nem mesmo a magia de cura seria suficiente para salvá-lo. Mesmo assim, reunindo as últimas forças que ainda lhe restam, o soldado consegue relatar o que aconteceu na missão. Ele diz que todos os outros soldados foram capturados pelos goblins. Segundo ele, não se trata de um grupo comum de monstros, mas sim de um bando liderado por um goblin herói que está aguardando na floresta com seu exército. Depois de transmitir essa informação crucial, o soldado finalmente dá seu último suspiro. Uma curandeira que estava presente ainda tenta reanimá-lo desesperadamente, usando suas habilidades para tentar trazê-lo de volta, mas já era tarde demais. O homem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ali mesmo. Enquanto todos processavam a situação, um dos soldados que estava ao lado da Santa da Espada declara que irá pessoalmente até a floresta para salvar o Rondell e eliminar todos os goblins de uma vez por todas. No entanto, a Santa rapidamente interrompe a ideia. Ela explica que os ataques dos dragões estão acontecendo com intervalos cada vez menores e que, pelo ritmo atual, um novo ataque pode acontecer a qualquer momento. Se ela sair agora, não conseguirá lidar sozinha com a Framiel e os dragões caso eles apareçam novamente. Por causa disso, ela decide que o melhor a fazer é pedir ajuda à capital. A ideia é enviar reforços para Brighton, trazendo mais soldados para lidar com a situação. Com tropas suficientes, eles poderiam derrotar tanto a Framiel quanto os goblins de uma vez por todas. Mas, naquele momento, alguém presente na sala interrompe a conversa e diz que o reforço que eles precisam já está bem ali na frente deles. O homem começa a falar que a arrogância leva à morte e que foi exatamente por isso que a Guilda da Lâmina acabou sendo derrotada. Ele afirma que não precisa de exército algum, pois irá sozinho derrotar aqueles goblins inúteis e salvar o Rondell. É então que ele revela sua identidade. Ele é o líder da Guilda da Morte. A Santa da Espada olha para ele com curiosidade e pergunta se ele realmente pretende fazer tudo aquilo sozinho. O homem responde com absoluta confiança. Ele afirma que já derrotou 3 guerreiros titãs usando apenas as próprias mãos e que não existe a menor chance de ser derrotado por meros goblins. Para provar sua experiência em combate, ele retira o pano que cobria parte de seu rosto, revelando várias cicatrizes profundas, marcas deixadas durante suas batalhas contra os poderosos guerreiros titãs. A cena então corta para a Vila Bruto, onde Jace está observando os acontecimentos através do sistema. O sistema informa que, graças aos avanços feitos por Jace e também por ele ter derrotado os inimigos humanos recentemente, uma nova missão especial apareceu. Segundo as informações exibidas, um homem chamado Kriskoff irá aparecer no meio da noite. Ele invadirá a vila e
e começará a derrotar vários goblins, causando uma enorme confusão no vilarejo. No entanto, após algum tempo de confronto, ele acabará sendo contido. O sistema então apresenta 3 opções para Jace decidir como agir. A primeira opção é esconder todos os goblins em outro lugar, evitando possíveis baixas. A segunda é preparar as tropas para enfrentar o inimigo diretamente quando ele chegar. Já a terceira opção é tomar a iniciativa e ir ao encontro do homem antes mesmo que ele alcance a vila. E esse homem não é qualquer um. Ele é nada menos que um santo da espada, conhecido como o Deus da Morte, Kristoff. Sem hesitar muito, Jace escolhe a terceira opção, tomar a iniciativa e ir de encontro com ele. O sistema então informa que, seguindo essa escolha, Jace sairá vencedor do confronto. Mesmo assim, Jace sabe que está lidando com um inimigo extremamente poderoso, então decide buscar mais informações sobre ele. Para isso, ele vai até Roundel e conta que Kristoff está vindo para salvá-lo. Ao ouvir isso, Roundel fica extremamente animado e começa a comemorar, dizendo que agora os goblins estão completamente ferrados e que finalmente uma pessoa realmente competente está vindo resolver a situação. Roundel então explica que Kristoff já derrotou alguns guerreiros titãs usando apenas as próprias mãos. Ao ouvir isso, Jace fica curioso e pergunta que diabos são esses tais guerreiros titãs. Roundel responde que eles são híbridos de titãs extremamente poderosos, criaturas capazes de destroçar até mesmo bestas mágicas de 5 estrelas com facilidade. Depois de ouvir essa explicação, Roundel afirma que Jace está completamente lascado se realmente enfrentar alguém desse nível. Mesmo assim, Jace mantém a calma e diz que pretende enviar alguém primeiro para testar as habilidades de Kristoff antes de enfrentá-lo diretamente. A cena então corta novamente, mostrando um homem cavalgando sozinho pela floresta encantada. Esse homem é o próprio Kristoff. Enquanto atravessa a floresta durante a noite, ele comenta consigo mesmo que acha estranho ainda não ter encontrado nenhuma besta mágica pelo caminho. Pouco tempo depois, ele encontra vários equipamentos quebrados espalhados pelo chão. São os restos das armaduras e armas dos membros da Guilda da Lâmina. Observando aquela cena, Kristoff para por alguns instantes e começa a admirar o forte cheiro de sangue que ainda está no ar, comentando que gosta desse tipo de aroma. Ele então diz que espera que a luta contra os goblins não seja entediante. De repente, uma voz feminina pedindo socorro ecoa pela floresta. O grito corta o silêncio da noite e chama imediatamente a atenção de Kristoff. Ele franze a testa confuso e começa a se perguntar de onde diabos está vindo aquela voz. Kristoff imediatamente começa a correr na direção da voz que o estava chamando. O pedido de socorro ecoava pela floresta, guiando seus passos cada vez mais rápido entre as árvores. Quando finalmente chega ao local de onde vinha o grito, ele encontra uma mulher sentada no chão, chorando e aparentemente desesperada. Ao se aproximar um pouco mais, Kristoff logo reconhece quem é aquela mulher. Era Eveleif, que estava completamente sozinha ali no meio da floresta. Assim que vê Kristoff, ela demonstra alívio imediato e diz que está muito feliz por vê-lo ali. Com a voz ainda tremendo, ela explica que conseguiu fugir do acampamento dos goblins e comenta que aquelas criaturas são absolutamente nojentas. Kristoff não perde tempo com conversas desnecessárias e pergunta imediatamente onde está Roundel. No entanto, Eveleif abaixa a cabeça e responde que, infelizmente, Roundel já morreu. Ao ouvir isso, Kristoff mantém a expressão fria e então pergunta onde fica o acampamento dos goblins. Eveleif rapidamente aponta a direção onde o acampamento estaria localizado. Sem pensar 2 vezes, Kristoff simplesmente dispara correndo naquela direção. Eveleif então pede para ir junto com ele, mas Kristoff responde que não tem tempo para isso. Ele diz para ela apenas seguir o caminho e fugir dali o mais rápido possível, porque agora ele está em missão. Enquanto avança pela floresta, Kristoff já ativa sua habilidade passiva. Essa habilidade concede a ele um aumento de 30% em seus atributos sempre que ele está lutando sozinho. Além disso, cada inimigo que ele derrota aumenta ainda mais esse bônus em 20%, acumulando poder conforme ele elimina seus adversários. No fundo, Kristoff até se sente satisfeito ao saber que Roundel morreu, porque isso significa que
que ele não precisa se segurar durante a batalha. Agora, ele pode simplesmente atacar com tudo o que tem, sem nenhuma preocupação. Porém, enquanto avança pela floresta montado em seu cavalo, algo inesperado acontece. O animal acaba tropeçando em uma corda esticada no caminho e cai no chão de forma ridícula, como um saco de batatas sendo derrubado. Mesmo assim, Kristoff consegue se levantar rapidamente e percebe na mesma hora que aquilo era uma emboscada. Logo em seguida, Evelyn aparece novamente diante dele. Confuso, Kristoff pergunta por que ela ainda está ali e por que não fugiu quando teve a chance. Mas em vez de responder diretamente, Evelyn simplesmente lança uma magia contra ele. Ela conjura um raio de luz e dispara o feitiço diretamente contra ele. O ataque acerta o alvo em cheio, mas aparentemente não causa nenhum efeito significativo. Kristoff olha para ela, irritado, e pergunta o que diabos ela acha que está fazendo. Evelyn então revela que seu mestre foi quem a enviou ali para matá-lo. Logo depois de dizer isso, ela dispara outro raio de luz contra ele. Porém, dessa vez, Kristoff reage rapidamente e ativa uma habilidade baseada em névoa, desaparecendo momentaneamente e desviando completamente do ataque. No instante seguinte, ele surge atrás dela em um movimento extremamente rápido e consegue prender Evelyn por trás, imobilizando seus braços. Com um sorriso cruel no rosto, Kristoff diz que não gosta apenas de caçar bestas mágicas. Ele também gosta de caçar mulheres. Então ele afirma que vai aproveitar aquela oportunidade para eliminá-la e ativar sua habilidade passiva, acumulando mais bônus antes mesmo de chegar ao acampamento dos Goblins. Assim, quando enfrentar os monstros, ele já estará muito mais forte. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, alguém aparece. Jace surge exatamente naquele momento. Sem que Kristoff sequer perceba, Jace já havia pegado a espada diretamente da mão dele. Segurando a arma, Jace comenta que a habilidade de Kristoff realmente é bastante apelona para alguém que luta sozinho. Além disso, ele observa que a espada do homem também concede atributos extras quando ele está em uma emboscada. Kristoff fica completamente assustado, praticamente com o coração na boca, porque ele nem sequer percebeu o momento em que Jace roubou sua espada. Evelyn imediatamente se solta e corre na direção de Jace, chamando por ele de mestre. Vendo aquela cena, Kristoff diz que Evelyn é realmente uma mulher desprezível por ter aceitado se juntar aos Goblins apenas para sobreviver. Jace, por outro lado, parece completamente tranquilo. Ele diz que ela até que é uma cadelinha bem obediente e faz um pequeno carinho na cabeça dela. Em seguida, Jace olha novamente para Kristoff e comenta que está um pouco decepcionado. Ele diz que realmente esperava que Kristoff fosse muito mais impressionante, mas pelo visto, ele não passa de um fracote que depende totalmente das próprias habilidades. Kristoff, irritado com aquelas palavras, responde que para derrotar alguns goblins inúteis, ele nem precisa de suas habilidades passivas. Apenas o poder bruto dele já seria mais do que suficiente. Então, ele parte para cima de Jace. Mas antes que consiga sequer iniciar o ataque, vários goblins heróis aparecem ao redor, cercando completamente o local. E como se isso já não fosse problema suficiente, até mesmo o dragão aparece junto deles. Jace observa a situação com tranquilidade e diz que agora está curioso para saber quem vai morrer primeiro. Sem perder tempo, o dragão imediatamente abre a boca e lança uma enorme labareda de fogo diretamente contra Kristoff. O ataque é tão repentino que Kristoff nem consegue reagir a tempo para se defender. Ele acaba sendo completamente envolvido pelas chamas e começa a queimar violentamente, torrando ali mesmo como arroz que cai da panela direto no fogo. Depois da batalha, Jace retorna para a vila dos Goblins. Assim que ele aparece, todos os Goblins começam a gritar e comemorar, exaltando seu grande líder. Para eles, Jace já se tornou praticamente uma lenda viva. Logo em seguida, o corpo de Kristoff é jogado aos pés de Rondel. No mesmo instante, Rondel entra em choque absoluto. Ele fica encarando o corpo sem acreditar no que está vendo. O lendário guerreiro imortal, aquele que ele acreditava ser praticamente invencível, agora estava ali, morto bem na sua frente. Jace então comenta com frieza que Kristoff simplesmente subestimou os Goblins, e foi justamente por isso que acabou tendo aquele fim. Rondel, por outro lado, começa a perder completamente a sanidade. Ele começa a reclamar da Santa da Espada, dizendo que ela é completamente inútil. Segundo ele, ela só sabe mandar mais e mais homens para morrer, permitindo que os Goblins fiquem cada vez mais fortes. Ele passa um bom tempo apenas xingar e insultar a Santa,
Santa, dizendo que ela é burra e que não faz ideia do que está fazendo. Enquanto Roundel continua surtando, Jace observa o corpo de Kriskoff com bastante interesse. Ele comenta que o corpo de Kriskoff é extremamente nutritivo para os Goblins. Na verdade, ele pretende usar aquele corpo para tentar criar uma raça rara de Goblins. Então ele toma uma decisão. Jas manda Erk ser o primeiro a comer o corpo, enquanto os outros Goblins ficariam apenas com o que sobrasse. Isso porque Erk é o Goblin que possui o maior potencial de todos, e Jace quer fazer um experimento com ele. A ideia é tentar criar uma nova raça de Goblins. Para Jace, Erk é o candidato perfeito para isso. Ele é um Goblin hipócrita, perturbado e completamente lunático, alguém com uma mente totalmente instável. Justamente por isso, Jace está extremamente curioso para ver o resultado desse experimento. Depois de resolver isso, Jace pega uma maçã e vai se sentar em seu trono. Agora chegou a hora de usar novamente o sistema para observar o futuro. Ele entra no sistema como se fosse um jogo e começa a analisar as possíveis linhas do futuro, observando tudo o que pode acontecer a partir daquele momento. Depois de terminar de ver as possibilidades, Jace sai do sistema mais animado do que nunca. Pelo visto, o futuro que ele presenciou foi extremamente favorável. Ele então comenta que a Santa da Espada quis mais do que podia e acabou se colocando em uma situação complicada. Logo depois, Jace chama Kreet e manda reunir todos os Goblins. Segundo ele, chegou a hora de acabar com os humanos de uma vez por todas. Para Jace, os humanos agora estão completamente ferrados, porque o futuro já foi escrito. A cena então muda para a cidade de Brighton. Ali, um corpo completamente queimado foi encontrado à beira da estrada. Todos logo percebem que aquele corpo é de Kriskoff. Os soldados acreditam que os Goblins deixaram o corpo ali de propósito, justamente para que os humanos o encontrassem. Nesse momento, a Santa da Espada começa a desconfiar de algo muito sério. Ela começa a pensar que os Goblins e os dragões podem estar trabalhando juntos. Todas as tentativas de eliminar os Goblins estão sendo inúteis, e ao mesmo tempo os dragões continuam atacando sem parar. Isso impede que ela saia pessoalmente para caçar os Goblins. Aos poucos, ela começa a perceber o plano. O objetivo deles parece ser manter todos os humanos presos dentro da cidade de Brighton. Cansada de ser manipulada dessa forma, a Santa da Espada toma uma decisão. Ela ordena que os cavaleiros partam imediatamente para a capital para pedir reforços ao rei. Sem perder tempo, os cavaleiros montam em seus cavalos e partem em direção à capital. Mas durante a viagem, um dos cavaleiros levanta uma preocupação. Ele diz que, se todos eles forem embora, os Goblins podem aproveitar a oportunidade para se unir aos dragões e invadir a cidade. Por causa disso, ele sugere que apenas ele vá sozinho buscar ajuda. A viagem até a capital levaria cerca de 4 dias, e nesse tempo a Santa da Espada ficaria completamente sozinha na cidade. Mas então, uma mulher chama o cavaleiro de idiota. Ela explica que esse é exatamente o plano da Santa da Espada. A Santa sabe que consegue derrotar Goblins e dragões sozinha, mas não pode deixar a cidade completamente desprotegida. Então, o plano funciona de duas maneiras. Se os Goblins e dragões atacarem Brighton, a Santa estará lá para defender a cidade. Mas se os Goblins armarem uma emboscada no caminho para impedir o pedido de reforços, pelo menos um dos cavaleiros poderá escapar e levar a mensagem ao rei. O líder da guilda concorda completamente com essa explicação. Ele diz que é exatamente isso e manda todos se apressarem, porque a prioridade da Santa da Espada é proteger a cidade. O cavaleiro que havia feito a pergunta apenas concorda, com uma expressão meio envergonhada por perceber a própria burrice. Mas de repente, o líder da guilda comenta que está sentindo algo estranho na floresta. Depois de algum tempo, eles chegam até uma ponte. Só que a ponte foi quebrada de propósito. A mulher sugere que eles façam um pequeno desvio para não perder muito tempo. Mas o líder da guilda percebe algo suspeito. Ele diz que aquilo provavelmente é parte do plano dos Goblins. Se eles pegarem o desvio, podem acabar caindo em uma emboscada preparada. Então ele manda todos cortarem árvores e madeira para reconstruir a ponte. Segundo ele, o trabalho deve levar apenas meio-dia. Ao entardecer, finalmente eles conseguem reconstruir a ponte. Assim que terminam, todos correm para atravessar. Mas de repente a mulher percebe algo estranho. Ela comenta que de repente já ficou completamente de noite. Quando o líder da guilda olha para cima, ele fica chocado, como se tivesse visto um fantasma. No céu, logo acima deles, está um dragão
gigantesco sobrevoando a ponte. E nas costas do dragão tem alguém montado. É Jace. Ele comenta que os cavaleiros foram inteligentes em consertar a ponte novamente. O líder da guilda então diz que sabia que goblins e dragões estavam trabalhando juntos. Um dos cavaleiros ainda pergunta se foi Jace quem quebrou a ponte, mas isso já é meio óbvio. O cavaleiro então grita, dizendo que vai matar Jace, só que ele nem termina a frase. O dragão abre a boca e dispara uma gigantesca rajada de fogo. Desesperados, os cavaleiros tentam atravessar a ponte correndo com seus cavalos, mas o fogo é tão intenso que acaba destruindo a ponte novamente. Mesmo assim, por incrível que pareça, alguns cavaleiros conseguem atravessar. Eles acabam ficando feridos e também perdem seus cavalos, mas conseguem passar para o outro lado. Agora, completamente furiosos, eles juram vingança. O líder da guilda fica especialmente irritado e diz que vai capturar Jace e torturá-lo. O que ele não sabe é que Jace já passou por algo muito parecido no passado, e foi justamente por causa disso que ele decidiu destruir a humanidade. Agora, se aqueles soldados quiserem avançar, eles vão ter que passar por cima de Jace, um dragão, e um exército de goblins. Basicamente, um combo mais apelão que boss final de RPG, em modo pesadelo. Jace, tranquilão em cima do dragão, manda a bomba. A mãe dos dragões vai aparecer ali em poucos minutos. E pronto. O desespero bate nos soldados mais rápido que spoiler de final de anime. Uma das mulheres já solta. Acabou, é o nosso fim. Mas o líder tenta manter a pose de protagonista. Aguentem mais um pouco, só precisamos ganhar tempo. Então ele manda um soldado voltar correndo para Brighton e chamar a Santa da Espada. Aquele clássico plano de segura aí que o reforço resolve. O soldado vira e sai correndo no meio dos goblins. E aí acontece o mais estranho. Os goblins simplesmente deixam ele passar. Nenhum ataque, nenhum arranhão. Só ficam olhando o cara correr, tipo NPC bugado, ignorando missão principal. A mulher percebe na hora. Por quê? Eles não tentaram parar ele. E aí já bate aquele pressentimento ruim. Coisa de filme quando a trilha sonora fica estranha. Jace então confirma, com a maior calma do mundo, a mãe dos dragões. Nunca esteve vindo. Era tudo blefe. Ele só queria atrair a Santa da Espada para fora da cidade e deixar Brighton completamente desprotegida. E com um sorriso que daria inveja em vilão de anime, ele solta. E agora? O que você acha que acontece quando ela sair da cidade? Nesse momento, o líder dos soldados explode de raiva. Derrubem ele! Ele ordena que todos ataquem Jace e resistam até a Santa chegar, mesmo sabendo lá no fundo que Brighton já era. Mas quando ele tenta avançar, Kriet surge, as espadas se chocam, e o impacto é tão absurdo que o chão racha na hora. O líder trava. Ele não conseguiu passar, nem de um subordinado. Imagina do Jace, e pior, ele reconhece a espada. É a espada de Kriskoff. Nesse momento a ficha começa a cair. E não é devagar não. Jace só observa de cima, claramente decepcionado. Sério? Esse é o líder? Sem paciência, ele decide acabar logo com aquilo. Ele materializa sua besta mágica e simplesmente salta do dragão. No ar, já dá a ordem. Matem todos os cavaleiros. Antes da Santa chegar, o caos começa. Jace imobiliza o líder com facilidade absurda. Cerca ele completamente. O cara até tenta dar um último golpe, mas é inútil. Enquanto isso, ele vê um goblin devorando um soldado ali do lado e finalmente entende. O erro foi subestimar os goblins. Última frase digna. Até que, flechada na cabeça, já se finaliza sem cerimônia. Kriet pega um machado e fala todo animado. Essa vai ser minha nova arma. Mas Jace corta o clima na hora. Depois você brinca. A gente tá sem tempo. Ele olha pro Erk e manda. Devora todo mundo. A gente vai sair daqui. E bom, os goblins levam isso muito a sério. Algum tempo depois, a Santa da Espada finalmente chega, mas o que ela encontra não é uma batalha. É um cenário de massacre. Só restaram ossos, nada de corpos, nada de armaduras inteiras, só ossos espalhados, como se aquilo tivesse sido um banquete. O mensageiro que foi pedir ajuda chega logo atrás, vê aquilo e fica em choque. Seus companheiros, reduzidos a restos. Ele jura vingança, mas vamos ser sinceros, ele não aguenta nenhum goblin 1v1. A Santa da Espada começa a analisar o local com calma. Ela vê as pegadas e percebe algo estranho. Não tinham muitos dragões aqui. O mensageiro tenta explicar. Um goblin estava montado em um dragão. Ele devia ser o líder. Ele ainda fala que foi esse líder que queimou a ponte e pede para ela matar a criatura. Mas ela continua analisando e entende a verdade. Foram os goblins que devoraram os soldados e não havia um exército de dragões. Então, a conclusão vem como um soco. Isso foi uma armadilha. Tudo foi planejado.
planejado para tirar ela de Brighton. E nesse momento, ela dispara de volta na maior velocidade possível, sem hesitar, sem olhar para trás. Mas quando ela chega em Brighton, já é tarde demais. A cidade está completamente destruída. Prédios em ruínas, fogo, silêncio, um cenário digno de fim de mundo. A Santa da Espada para, olha ao redor e simplesmente não consegue reagir, sem palavras, sem ação. Ela cai de joelhos, quebrada. Tudo o que ela queria era que aquilo fosse só um pesadelo, mas não era. A cena abre, pesada. Um garotinho chora desesperado, com o corpo do próprio pai caído ao lado, completamente imóvel, sem reação, sem vida, e a Santa da Espada só observa, parada, como se o mundo ao redor tivesse perdido o som. Ela então cria coragem e se aproxima devagar do garoto, tenta estender a mão, colocar no ombro dele, consolar. Mas o garoto bate na mão dela, com força, e começa a gritar: "Era pra você estar aqui, era pra proteger a gente, você fugiu, você é uma covarde." Aquilo corta mais que qualquer espada, e como se não fosse suficiente, os sobreviventes ao redor começam a se juntar, e aí vira um coro: "Covarde, você abandonou a gente, você era nossa proteção." É tipo quando o herói falha, só que sem trilha épica pra salvar, só realidade e dor. Nesse momento, a Santa da Espada quebra completamente. Ela não responde, não se defende, não tenta justificar, ela apenas abaixa a cabeça e aceita cada insulto, cada palavra, como se soubesse que, no fundo, eles têm razão. Mas nem todo mundo ali está sofrendo. Nas sombras, a mãe dos dragões observa a cena, em silêncio, com um leve sorriso. Então ele conseguiu, ela fala, quase admirada. Jace derrubou a Santa da Espada, sem nem enfrentá-la diretamente. Jogada digna de vilão estrategista nível xadrez 300 IQ. Ela continua: "Agora, eu realmente quero conhecer ele melhor." E dá aquele sorriso, que claramente não é só curiosidade. Corta a cena. Vilarejo bruto. Jace está de volta, chegando com seu exército. Clima de missão concluída com sucesso. Ele olha para Galiac e pergunta: "E aí, como foi o ataque?" Aquele tom de quem já espera a resposta boa, mas quer confirmação. Galiac responde orgulhoso: "Um sucesso total. Muitos troféus, muitos prisioneiros. Alguns até vieram com a gente por vontade própria, para sobreviver. Sobrevivência acima de tudo. Clássico." Ele ainda completa: "Ah, e eu dei para Caliá uma carroça cheia de ouro e escoltei ela para fora da cidade." Jace apenas assente, satisfeito. "Bom trabalho." E solta a recompensa. "A partir de agora, você pode comer primeiro, junto com o Erk. Promoção Goblin nível Hard." Então Jace lembra, na vida passada, Caliá foi a única que tratou ele com respeito. E aquilo foi a forma dele retribuir. Gratidão versão Jace. Ouro Plais fuga garantida. Ele ainda comenta quase casual: "A Santa da Espada deve estar destruída agora." E olha, nem precisa ser vidente para saber que ele acertou. Corta novamente. Ilha dos Dragões. Jace está frente a frente com a mãe dos dragões. Ele fala: "O plano funcionou perfeitamente, graças a você." Ela responde com tranquilidade. A Santa da Espada nem consegue sair da cama. Dano psicológico, crítico. Jace então pede: "Continue atacando a cidade. Não vamos dar tempo para ela se recuperar." Pressão constante, sem pausa, sem misericórdia. Mas a mãe dos dragões cruza os braços e solta: "Ficar voando para lá e para cá é cansativo." Clássico. "Qual é o pagamento?" E completa: "Quero algo em troca." Jace já ia responder tipo: "Claro, sem problemas." Mas ela puxa ele e dá um beijo, do nada, sem aviso. Plot twist nível novela das 9. "Eu quero você." Ela olha direto pra ele. "Vai se entregar pra mim?" Jace fica meio desconfortável, até porque ela é tipo 2 vezes maior que ele. Detalhe importante, mas ela continua: "Aquele dragão que você me deu já está grávida de você." Informação jogada como quem comenta o clima. Mas isso não importa. E aí o olhar muda, fica pesado. "Agora, se você me rejeitar..." Pronto. Clima ficou perigoso de verdade. Jace tenta contornar: "Não entenda mal. Você merece alguém melhor que um simples Goblin." Erro. Ela simplesmente sobe em cima dele. "Você não é um Goblin comum. Você tem potencial para governar." Ela continua: "Dragões ancestrais veneram os fortes. E eu só me uno aos fortes. Natureza pura, sem romantização. Só seleção natural versão hardcore." Jace pensa por um segundo e aceita. "Nesse caso, não posso recusar." E bom, a cena corta pro famoso Harry rola, enquanto os dragões ao redor ficam só observando. Sim, plateia inclusa. Depois disso, Jace recebe um aumento absurdo nos atributos. Buff lendário desbloqueado. Conclusão: às vezes o verdadeiro treino não é na batalha. Mais tarde, Jace sai de fininho, modo stealth ativado, porque claramente ele não quer acordar ela e entrar no round 2. Ele vai até seu dragão, chama ela, e parte dali voando. Enquanto isso ele comenta: "A
mãe dos dragões. É exigente demais. Cansado, porém bufado. Mas a mãe dos dragões estava acordada, só observando, em silêncio, e pensando: esse Goblin, um dia, pode libertar meu povo e criar um novo mundo. E assim, a gente percebe que o jogo do Jace tá muito maior do que parecia. Corta a cena. Vila Bruto. E o clima ali não tá nada amigável. A rainha das elfas e sua filha estão claramente indignadas. Você está nos expulsando? O tom é de revolta pura. Mas Jace, como sempre, responde com a maior frieza do mundo. Agora eu tenho humanas suficientes para aumentar minha prole. Então, não preciso mais de vocês. Silêncio. Pesado. Mas isso é tudo teatro, porque por trás dessa fala tem um plano. Jace sabe muito bem. Elfas são infinitamente mais valiosas que humanas. Mais fortes, mais inteligentes, mais úteis. Isso aqui é puro jogo psicológico. Tipo estratégia de manipulador nível Villain Mastermind. Ele não quer obrigar elas a ficar. Ele quer que elas escolham ficar. E aí, a rainha das elfas entende tudo. Na hora, ela vira para as outras elfas e diz: quem quiser ir, pode ir. Eu vou ficar. E então, ela se ajoelha diante de Jace. Você não é alguém comum. Eu vou te seguir aonde quer que vá. Jace apenas observa e solta um leve sorriso. Você é esperta e um recurso valioso. Ele garante. Nenhum elfo será ferido, mas ele sabe. Ela fez isso para proteger o próprio clã. Jogada inteligente, dos dois lados. Nesse momento, a filha da rainha começa a chorar. Se a minha mãe vai ficar, então eu também vou. E como um efeito dominó, todas as elfas se ajoelham, jurando lealdade. Pronto. Checkmate psicológico concluído com sucesso. Já se dá aquele sorrisinho clássico de quem já sabia. Meu plano funcionou perfeitamente. Ele então declara: vocês não são mais prisioneiras. Podem ficar e estarão seguras. Por fora, libertador. Por dentro, estrategista 300 e que. Jace começa a refletir. A Santa da Espada ainda está destruída. Então manter as elfas por perto e aumentar ainda mais sua força é a melhor decisão possível. Mas aí, Crit aparece, com uma preocupação, digamos, peculiar. As humanas são pequenas demais pra gente. Prioridades dos Goblins, 100% claras. Jace nem responde, porque a rainha das elfas entra na conversa. As elfas podem ajudar com isso. Organização nível empresa. Problema. Solução imediata. Mas do nada, um Goblin surge correndo, desesperado. Jace! O Erka! Eu acho que ele morreu. E aí o clima muda. Na hora, Jace dispara correndo. Chega lá e vê Erk no chão, duro, coberto de arranhões, imóvel. Os outros Goblins explicam. Ele começou a se coçar, sem parar. E de repente, caiu duro. Cena estranha. Silêncio. Tensão. E então, as veias de Erk começam a saltar. Os ossos estalam. O corpo se contorce. Tipo transformação de anime. Só que versão grotesca. E do nada, ele levanta. Vivo. Diferente. Mais forte. Erk evoluiu. Virou um Goblin mutante. Buff absurdo. Até o Jace fica impressionado. E já analisa. Agora, vai ser difícil derrotar ele. E manda a real. Se não fosse o treino intensivo com a mãe dos dragões, ele nem teria chance. Enquanto isso, Erk tá lá, felizaço, curtindo o shape novo. Zero preocupações. Jace olha pra ele e já manda. Foca em gerar descendentes. Prioridades do Império Goblin. Corta a cena. 3 meses depois. Cidade de Brighton. Dentro de um bar. Algumas pessoas conversam. Será que a Santa da Espada ainda vai se recuperar? Outro responde. Duvido. Se fosse eu, já tinha enlouquecido. Clima de descrença total. Mas então, alguém interrompe. A Guilda Nevasca vai resolver isso. E aí aparece ele. O líder da guilda. Sear. Nível diamante. O que isso significa? Ninguém sabe direito, mas parece importante. Enquanto isso, nesses 3 meses, nasceram 150 bebês goblins da 3ª geração. Sim, crescimento populacional nível absurdo. E não para por aí. A família real colocou uma recompensa de 300 moedas de ouro pela cabeça do Jace. Resultado? Guildas de todos os níveis começaram a chegar em Brighton. E aí é mostrado o sistema de níveis. E surpresa, nível diamante. Não é nem perto do topo. Coisa ficou séria. O sistema então alerta Jace. No próximo mês, ele vai enfrentar oponentes de nível diamante. E até épico. E aí vem o detalhe assustador. Guerreiros épicos. São muito superiores à Santa da Espada. Ou seja, o buraco é muito mais embaixo. E o pior, o sistema não dá nenhuma dica. Zero ajuda. Jace fica tipo, beleza, e agora? Mas nesse momento, a rainha das elfas chega com notícias. A nova leva de bebês nasceu. E estão crescendo rápido. Até aí ok. Mas os animais da floresta estão acabando. Os recursos também. Até o ferro está acabando. E pior, tem Goblin sem arma. Nem pra treinar. Agora virou problema real. Sem comida.
estagnada, sem recursos, sem crescimento. Game over se continuar ali. Jace então conclui. A gente precisa sair daqui. Mudança obrigatória. Ele ordena. Avise todos. Vamos nos mudar. A rainha das elfas responde. Deixa comigo. Organização nível exército. E então, eles partem, explorando novos territórios, até que encontram uma caverna, escondida atrás de uma cachoeira. Clássico esconderijo secreto. 100% vibe base de RPG. Jace olha e decide. É aqui. Nova base definida. Ele então ordena. Crit, Galiac, reúnam os goblins, limparem tudo, acomodem as crianças e os prisioneiros. E aí começa o trabalho pesado. Limpeza, organização, estrutura, goblin modo construção ativado. Pouco tempo depois, a caverna está limpa, iluminada, funcional, segura. E assim, eles finalmente têm uma nova base.